boa noite de salvação para os nossos amigos que nos visitam. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus segundo escreveu o irmão Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Capítulo 15, do verso 20 ao verso 23. Aleluia. Alguns irmãos procurando. Encontraram? Amém. Me acompanhe. Versículo 20 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas está escrito assim: A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse ao pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho cevado ou novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Podemos assentar dando glória ao nome santo de Jesus. Aleluia. Também quero prestar os meus agradecimentos a Deus por esta oportunidade que mais uma vez nos permite ministrarmos a palavra de Deus. Aos meus companheiros de jornada, pastor Vanderlei, que se disponibilizou em nos acompanhar, ao pastor Nélio Magalhães, nosso amigo pessoal, e o presbítero Valto, que também nos acompanhou nesta viagem, ao pastor João Correia, presidente deste campo, que permitiu que pudéssemos ministrar a palavra de Deus. Em especial ao pastor Mediossi, que é um amigo, um companheiro, que temos uma amizade longa e que esta amizade tem gerado frutos de sabedoria, frutos saudáveis para a minha família. Então louvo a Deus pela vida dele, pela vida da sua família. Parabenizar a igreja pela festa, pelo trabalho, que eu sei que não foi fácil, irmãos. A gente mexe com a igreja e não é fácil. E as irmãs trabalharam cerrado aí, os 3 dias batidos, estão de parabéns. Eu tenho certeza que haveremos de receber um grande galardão por esta obra que estamos fazendo aqui neste lugar. Hoje é o encerramento, a minha palavra vai ser rápida, não vai ser extensiva, até porque a minha garganta está muito ruim. Amanhã estaremos retornando para casa e estaremos passando ali em São Luís do Norte para concluirmos também uma obra da parte de Deus. E em seguida seguiremos viagem para Anápolis. Mas eu sei que Deus ainda fará maravilhas neste lugar esta noite. Eu estou certo disso. Mas não posso negar aos irmãos que estou com saudade de casa, irmãos. Saudade dos meus filhos, saudade da minha esposa. A família da gente faz tanta falta. Eu me lembro que ano passado eu estive pregando em Porongatu, na igreja do pastor Antônio Batista. E na hora de sair, irmãos, para a viagem, eu estava corrido. Na hora de sair o carro estragou, eu saí às 11 da manhã. O alternador falhou. Eu levei para a autoelétrica, o rapaz já foi me entregar o carro, já era 2h30 da tarde. E eu tinha que estar em Porongatu às 7 horas da noite. Quando eu peguei o carro, que eu vim sair na barreira de Nerópolis, já era 3h05 da tarde. O cantor que estava comigo disse: rapaz, a gente vai chegar na hora do amém. Eu disse para ele: prepara que tu vai cantar 3 rapaz. Eu ainda tenho uma palavra de 40 minutos para pregar. E esse carro andou, irmãos, parecendo uma carruagem de fogo. Quando deu 5 para as 8, nós estávamos em Porongatu. E acabou que quando eu saí, que eu peguei o carro na oficina, eu nem despedi da minha esposa, nem dos meninos. E quando eu cheguei em casa, irmãos, o amor é lindo. Quando eu cheguei em Porongatu, que o pastor Mediossi nos direcionou à casa que nós iríamos banhar, iríamos vestir as vestes para estarmos na casa do Senhor. Quando eu vou desdobrar o paletó, irmãos, uma carta. Oh, carta abençoada. Uma carta estava escrita assim: meu amor, vai devagar. Saiba que aqui nesta casa tem uma mulher e 2 filhos que te amam.
E eu estou muito feliz por isso, irmãos. Muito feliz. Oh, glória a Deus. Você pode descontrair, irmãos. Mas vamos entrar na palavra de Deus. Olhe para cá. Para que nós possamos pregar nesta noite. Ao olharmos o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Lucas ele é um dos discípulos que se manifesta de forma diferente. Lucas ele não foi um discípulo ocular de Jesus, não foi um discípulo direto, ele foi um discípulo indireto. Depois que Paulo ou Saulo se converte a Jesus, ele tem um encontro com Deus no caminho de Damasco. A Bíblia vai dizer, olhe para cá, eu quero que você entenda a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Saulo se forma em sua faculdade com Gamaliel e ele se torna um perseguidor da igreja. Depois que Jesus ressuscita, a igreja começa a dar os seus primeiros passos, mas a igreja começa a sofrer um momento de perseguição. A igreja começa a sofrer uma perseguição contínua, uma perseguição intensiva, a qual o cabeça-chave desta perseguição à igreja era o apóstolo Paulo, outrora Saulo. E a Bíblia vai dizer agora que o próprio Deus, o próprio Jesus marca o encontro com ele no caminho de Damasco. E todos conhecem a história. A Bíblia vai dizer agora que depois que ele encontra com Jesus, por 3 dias ele fica sem visão, seus olhos caem sobre os seus olhos como uma escama de peixe. E agora Deus vai levantar um homem, por nome chamado Ananias. E Deus vai dizer para ele, olha Ananias, vai até a rua chamada direita, porque lá tem um homem por nome Paulo, ora por ele. Porque grande obra tem eu nesta terra através da vida daquele homem. A Bíblia vai continuar dizendo que depois deste tempo, depois deste momento, depois desta hora, Paulo começa a direcionar a sua vida, a sua perspectiva, a sua expectativa agora. E os seus objetivos já não é mais perseguir a igreja, mas sim defendê-la. Até porque nós somos a menina dos olhos de Deus. E todo aquele que persegue a igreja, ele pode estar certo, pastor Nélio, que um dia o dono da igreja, o noivo, aquele que há de buscar a sua noiva, tem um encontro marcado com aquele que persegue a sua noiva. Todo aquele que tem perseguido a sua noiva, ele pode estar certo que seja no caminho de Damasco, mas que um dia Deus há de encontrar com ele, para em vez dele ser perseguidor, será ele defendedor da obra de Deus. A Bíblia agora vai dizer que ele começa a pregar, e depois que ele começa a pregar, em alguns lugares a palavra é aceita, em outros lugares a palavra é rejeitada, em alguns lugares Paulo prega, as pessoas aceitam. Em outros lugares Paulo prega e a palavra não é aceita, a palavra é rejeitada. A Bíblia agora vai dizer que ele chega em um determinado lugar, Paulo começa a pregar a palavra de Deus, a palavra é rejeitada, a palavra não é aceita. As pessoas agora pegam Paulo, começam a aceitá-lo. E a Bíblia vai dizer agora que Paulo necessita de um médico. A história vai dizer que Paulo necessita de um médico. Quem era o médico da ocasião? O médico é o escritor do livro de Lucas, que leva o seu nome, é o médico amado. A história vai dizer que ele chega, e quando ele chega para cuidar de Paulo, Paulo aproveita a oportunidade. Olhe para cá para você entender. Paulo aproveita a oportunidade de dizer, meu filho, o momento de você ter um encontro com Cristo é agora. Mesmo quebrado, mesmo em meu corpo doído, eu não posso perder a oportunidade de pregar o evangelho para você, porque Deus tem um projeto na tua vida. A Bíblia agora vai dizer que Lucas sempre andava acompanhado de um homem por nome chamado Teófilo. Era um grande juiz naquele tempo. Teófilo entra na vez e diz, olha Paulo, como é que você pode provar que Deus tem um projeto na vida deste homem, sendo que você era perseguidor da igreja? De que maneira você pode provar que Deus tem um projeto na vida deste homem? O Espírito Santo de Deus entra na vida de Lucas, e Lucas diz, eu aceito este Jesus de Paulo. E ele diz, olha Teófilo, eu vou viajar com Paulo, e se tudo que ele estiver falando for verdade, eu vou te escrever uma carta testificando de que tudo que ele está falando é verdade. Se você abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito assim: escrevo esta carta a meu amigo chamado Teófilo, testificando de que tudo que Paulo falava a respeito de Jesus era verdade. O que eu estou te dizendo nesta noite, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pautados, estamos estabelecidos em cima da verdade de Deus. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui respaldados pela palavra de Deus. Uma das viagens
viagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Se você olhar, você vai ver o pronome nós. Identifica que Lucas estava presente. Aleluia. Mas vamos para cá. Lucas, ele começa a descrever o ministério terreno de Jesus. Jesus, irmãos, era muito sábio. Ele contava umas parábolazinhas. Umas parábolas que mudam a história do homem. As pessoas sentavam para ouvir Jesus. E quando se levantavam com outros objetivos. Quando sentavam para ouvir as suas parábolas, as suas vidas mudavam. Quando eles sentavam para ouvir as parábolas que Jesus tinha a falar, as pessoas saíam com expectativas diferentes, saíam com esperanças, chegavam diante da multidão para ouvir as palavras dele. Elas chegavam sem perspectiva, chegavam sem autoestima de vida. Quando Jesus começava a falar, as pessoas levantavam: a minha vida vai mudar, a palavra que este homem falou teve efeito na minha vida, a minha vida vai ser diferente. Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus. Sabe por que tu estás aqui nesta noite? É o efeito da palavra de Deus que chegou até a tua vida. É o efeito da palavra de Deus que chegou até a terra do teu coração. Jesus está lá. E havia uma multidão para ouvir Jesus. Olha para cá. Hoje é difícil, irmão, você reunir uma multidão para ouvir a palavra. Glória a Deus. Se você colocar um carro de som na rua, eu estou falando isso porque eu pratico isso. Eu vivo isso. Eu faço isso. Se você colocar um carro de som na rua e dizer assim: ei, essa noite vai ter um pregador, um homem de Deus, pregando a palavra de Deus, venha receber uma palavra da parte de Deus. As pessoas vêm, mas não é com a mesma intensidade de buscar algo que elas precisam. Não vem com a intensidade de receber a palavra de Deus. Se você colocar o mesmo carro de som na rua dizendo: ei, vai ter um profeta aí que vai te dar um carro, vai te dar 100 mil, vai te dar a chave de um apartamento novo, a igreja lota, não cabe ninguém. Eu não estou dizendo que Deus não faz, eu não estou dizendo que Deus não dá nada para ninguém. O que eu estou querendo dizer é que o que nos firma diante da presença de Deus é a palavra. O que nos dá alicerce é a palavra. O que nos mantém de pé é a palavra. O que nos alimenta é a palavra. Se nós estamos aqui é por causa da palavra. Se nós estamos louvando é por causa da palavra. Cada aleluia, cada glória que é dada nesta noite é por intermédio da sua palavra. Se tu crê nessa palavra, levanta a tua mão, pelo amor de Deus. Me ajuda nesta noite. Abre a tua boca e dá glória para ele. Rai, carai, reclama som, biguedequei. A Bíblia vai dizer, Jesus começa a pregar, e no capítulo 15 de Lucas ele frisa 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. É a parábola da ovelha perdida, que ele vai dizer que o pastor ele deixa 99 para trás, e ele vai atrás daquela que se perdeu. O percentual de perda é de 1%. Mas se nós olharmos a próxima parábola, já no mesmo capítulo, a parábola da dracma perdida, o percentual de perda já aumenta para 10%, porque a mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma. Se nós olharmos a próxima parábola que nós lemos aqui nesta noite, o percentual de perda ele aumenta. Ele já sai de 10% para quase 50%, que é a maior herança dos pais aos filhos. A Bíblia vai dizer agora que esse filho chega no pai e diz: olha, pai, eu estou cansado de ficar dentro de casa. Pai, eu estou cansado de viver essa vida, de todo dia levantar ter pão na mesa, de todo dia levantar a mesa está farta. Pai, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero viver lá fora. Eu quero conhecer como é a vida lá fora. Eu quero ter uma vida diferente. Eu não quero viver mais aqui dentro, debaixo da tua palavra. Eu quero sair para me viver lá fora, meu pai. Queridos, a Bíblia vai dizer que agora o pai não questiona. Ele junta a herança do filho. Toda a herança que ele arrecadar, olhe para cá.
Segundo a tradição naquela época, como ele era o filho mais novo, o direito da sua herança era 1/3 do que o pai possuía. Se o pai possuía 1 milhão, ele teria direito a 300 mil, que era 1/3. No caso, o filho mais velho teria direito a 2/3. A Bíblia vai dizer que agora o filho mais novo, ele pega toda a sua herança, ele sai da cidade do pai, ele sai da terra do seu pai, ele vai para uma cidade longínqua. A Bíblia diz que agora ele vai desfrutar, agora ele vai viver uma vida nova. Como ele tem dinheiro, olhe para cá. A Bíblia diz que o dinheiro, a Bíblia não fala que o dinheiro, o amor é a raiz de todos os males. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele homem tirou a sua visão da casa do pai. Meu filho, quer ter prosperidade na tua vida, quer ter abundância no teu ministério, quer ter sucesso na tua família, quer ter sucesso na tua casa, não saia da casa do pai. A abundância está dentro da casa do pai, a bênção vem dentro da casa do pai, o ministério prospera dentro da casa do pai. Ele sai! E a Bíblia vai dizer agora que ele desfruta uma vida. Olha para cá. Toda atitude, irmãos, toda atitude, ela tem uma consequência. Seja ela maléfica ou seja ela benéfica. A atitude ou a decisão que você vai tomar, ela vai te trazer benefício ou ela vai te trazer maldição. A Bíblia vai dizer que ele pega esse dinheiro, ele sai da casa do pai e ele começa a desfrutar. Ele ajunta muitos amigos lá por fora devido à sua herança. Mas a Bíblia vai continuar dizendo que agora quando o seu dinheiro acaba, quando a sua herança acaba, ele já não tem mais amigos, ele já não tem mais pessoas ao seu redor, ele está longe da casa do pai, e agora ele não tem mais possibilidades, recursos próprios para voltar, porque toda a sua herança que ele adquirira, que o seu pai havia juntado durante todo aquele tempo, ele havia gastado. A Bíblia vai dizer, olhe para cá, que ele chega num homem daquela cidade e diz a ele: tens uma vaga para mim trabalhar? O homem vai dizer não, vírgula. Tem uma vaga, mas é no campo, para cuidar dos porcos. Olha a consequência da decisão. Estava dentro da casa do pai, tinha tudo. Um grande fazendeiro tinha tudo. Saiu da casa do pai, vai comer, vai conviver com os porcos, meu filho. Quando sai da casa do pai, vai comer junto com os porcos. Se sai da casa do pai, está desprovido da bênção. Se sai da casa do pai, está desprovido da misericórdia. Se sai da casa do pai, está desprovido da graça. Está desprovido da compaixão de Deus. Porque está longe da casa dele. A Bíblia vai dizer agora que ele vai cuidar dos porcos. Que é outro meio, irmãos. O meio era aquele. Para um judeu, Jesus está contando a parábola de um judeu. Para o judeu era a coisa mais horrível que tinha. Era ele conviver com os porcos. Por quê? Porque através de Moisés, Deus havia falado para ele que os porcos eram impuros. O estabelecimento da lei. Então não serviam nem para comercialização e nem para consumo. Quanto mais para conviver com eles, para comer com eles. Agora ele está cuidando dos porcos. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha para cá. Que, olha o preço da decisão errada. Que ele deseja comer as bolotas que os porcos comiam. O que é isso? Naquele tempo quem cuidava dos porcos, ele não dava lavagem, ele não dava resto de comida. Existia uma fruta especial que era chamada alfarrobeiras. Ela era grande como se fosse uma manga rosa. Aquele que cuidava dos porcos, ele saía em direção ao mato, ele tirava uma quantidade de alfarrobeiras e ele colocava para que os porcos comessem. Mas a decisão errada, mas a atitude errada fez com que o desejo da fome viesse brotar no coração daquele homem, para que ele pudesse comer também as bolotas que os porcos comiam. Sabe por quê? Decisão errada. Não tem gente que carrega a cruz a vida inteira porque tomou uma decisão errada. Tem gente que sofre a vida inteira por uma decisão precipitada, porque saiu da casa do pai. Mas o versículo seguinte, olha para cá, vai dizer que ele caindo em si.
Nesse mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 10, um fariseu, um mestre da lei, vai responder para Jesus as 4 saídas do coração de um homem, ou as 4 saídas de um homem. Ele vai dizer assim: o que, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer: o que está escrito na lei. Isso é óbvio. Amará a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ainda vai ler um pedaço da Shema, que é uma oração que os judeus fazem de manhã e faz de tarde. Olha as 4 saídas de um homem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. E amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força. São as 4 saídas do coração do homem. Alma, que é o centro dos apetites do homem. Coração, que é o centro da decisão do homem. Força, que é a brutalidade do homem. E entendimento, que ele tem que ter conhecimento daquilo que ele está fazendo. Quando ele cai em si, olha o entendimento. Não, a coisa está errada. Minha vida não é essa. Eu não nasci para cuidar de porco. Eu não nasci para comer junto com porco. Olha o que leva Jesus a contar essa parábola. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai está lá. Olha para cá. O pai está lá sentado. O pai está lá na terra, está lá na fazenda. Quando o filho saía da casa do pai, ele perdia o direito de voltar, quando ele era mais novo. Se ele entrasse na fazenda do pai, na terra do pai, sem que o pai autorizasse, queridos, ele estava morto. O pai estava na sede, estava na fazenda. Se ele adentrasse na porteira, sem autorização do pai, automaticamente os servos do pai o matariam, porque ele não tinha autorização para entrar. Só que o clamor faz com que o Pai escuta as nossas necessidades. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós clamamos. E quando nós clamamos, Ele nos escuta. A Bíblia diz que o ouvido de Deus não está tampado para que não possa nos ouvir. E nem o seu braço está engolido para que não possa nos abençoar. Glória a Deus. Quando Ele chega na porteira, Ele não pode entrar, irmãos. Quando Ele chega aqui, Ele diz: Pai! Meu pai! O versículo 19 vai dizer que o pai vê ele de longe. E o pai vai ter com ele. Aqui inicia-se os 6 presentes do filho pródigo. O pai abre a porteira. Ele entra, porque foi autorizado pelo pai. O pai viu de longe. O versículo seguinte, a partir do versículo 20, vai dizer o quê? Que Jesus o abraçou. O que é a característica do abraço? Perdão. Sabe por que nós estamos aqui? Porque fomos perdoados por Ele. Nós não estamos aqui por meritocracia. Nós não estamos aqui por intelectualidade. Nós não estamos aqui porque nós somos bons naquilo que fazemos. Nós estamos aqui porque um dia fomos perdoados. Outrora o sangue desceu na cruz do Calvário e a graça se manifestou e se estendeu na minha vida e se estendeu na tua vida. Perdão. Perdão. Depois que o pai perdoa, dá um abraço nele, o pai traz ele para dentro da terra. Meu Deus, tem um decoro. Quando o pai traz ele para dentro da terra, aqui vai começar uma vida nova. O versículo 20 vai dizer: abraçou, perdão, e o beijou. Beijo é início, irmãos. Quando você está no cartório casando, que a juíza ou o juiz diz: eu vos declaro marido e mulher, podem? Início. O pai estava dizendo: meu filho, tu perdeu tudo lá fora, mas tu vai construir tudo aqui dentro de novo. Tu perdeu tudo lá fora, mas a tua vida vai começar de novo. Tu vai ter herança novamente. Tu vai começar a juntar aqui dentro desta terra. Levanta a mão quem tem herança. Levanta a mão e dá glória quem tem herança. Se tu tem herança lá no céu, levanta a mão e dá glória. Sabe por quê? Porque tem um lugar reservado para você lá no céu. Início. Começo. Agora a vida muda. Só que antes disso, vai pra cá. Quando ele chega na porteira, olha o que depende do filho pródigo. Ele disse, antes dele entrar: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado meu filho. Sabe o que é isso? Franqueza.
Ninguém pode enganar Deus. Verdade, meu Senhor. Nas coisas de Deus não tem maracutaia. Nas coisas de Deus não tem jeitinho brasileiro. Nas coisas de Deus não tem como mexer os pauzinhos. Se errou, tem que reconhecer que errou. O perdão está aí para ser perdoado. O braço de Deus está aí para te abençoar. O ouvido de Deus está aí para ouvir o teu clamor. Mas tem que reconhecer que errou. Eu não sou digno. Sabe o que falta na nossa geração? Franqueza. Deus chega no jardim. A franqueza. Deus chega no jardim. Adão e Eva pecam. A primeira característica deles é se esconder. Deus chega, procura eles, não acham. Faltou o quê? Franqueza. Meu filho, o braço de Deus está estendido para te perdoar. Ninguém aqui é melhor do que você, todos nós somos pecadores. Mas é porque um dia fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro. O braço de Deus está estendido. A tábua do coração de Deus está aberta. O ouvido do coração de Deus, o ouvido de Deus está aberto para ouvir o teu pedido. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. E o seu braço está estendido. E o seu ouvido está aberto. E nós temos nesta noite, através da graça de Deus, a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Depois que o pai beija ele, início, começar uma nova história, o pai começa a dar a ele atributos que escravo não tem. O pai diz, olha, Glória a Deus, ó Senhor. pega a melhor roupa. O que é roupa? Transformação. Vistam nele. Sabe aquele dia que você chega quebrado e diz, hoje eu vim para a igreja porque eu tenho um compromisso. Você chega, não chega nem andando, chega se deslizando na igreja. Você senta, as coisas não fluem, o pregador prega, parece que nada acontece. Mas de repente parece que Deus te pega, parece que vem uma transformação. Você chegou sem força, chegou sem perspectiva. Não consegue dar um glória, não consegue dar aleluia. Você chegou, parece que tem uma caçamba em cima das suas costas. Tem uma tonelada que você não consegue dar uma palavra. Mas de repente as coisas vão fluindo. A transformação da parte de Deus vai voltando. E de repente você levanta a mão da glória. De repente você levanta a mão da aleluia. É a transformação do Espírito. Nós chegamos quebrados e saímos daqui levantados. Chegamos aqui doentes e saímos sãos. Chegamos aqui mortos e saímos ressuscitados. Transformação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade, Jesus, aleluia. O pai vai e diz, ei, traz uma sandália, Ó Deus. o alparcas, Glória a Deus. e coloca nos pés dele. Dá vitória, milagre, Senhor. Queridos, todo escravo, segundo a tradição, não calçava sandália. Só quem andava calçado dentro da fazenda era o dono ou o filho do dono. Era o herdeiro. Aleluia, Jesus. Os escravos não possuíam sandálias, eles andavam descalços. Os servos dentro da terra do pai, eles não possuíam nenhum tipo de calçados. Então quando o pai manda pegar umas alparcas para ele, o pai está dizendo, meu filho, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando liberdade. Ele entrava na terra do pai para andar, todo mundo olhava para os pais e dizia, esse aí é dono, esse aí é herdeiro, esse aí é filho do dono. Quantos aqui são filhos do dono? Quantos aqui Deus parcas? Há uma liberdade de Deus que foi colocada nos teus pés. Sabe por que você anda para um lado e para o outro, ninguém te toca? Porque é uma liberdade da parte do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Finalizar, para nós ganharmos tempo. O pai olha para o servo e diz, ei, passa lá na cozinha e pega o novilho cevado ou o novilho gordo. O que é isso? Era um animal que era separado para uma data especial, para uma comemoração específica. E tinha comemoração mais específica do que aquela? O filho que estava perdido voltar para a casa do pai? Não tinha. Passa lá, pega o novilho cevado e manda matar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Olha para cá. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na casa do Pai, Deus, segundo a sua vontade e misericórdia, suprirá cada uma das nossas necessidades.
Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra tem que estar dentro da casa. Aleluia, Jesus. A sombra só protege quem está dentro da casa. A sombra não pega quem está lá fora. Para estar guardado na sombra do Onipotente, tem que estar dentro da casa. É Deus, aleluia. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Negócio, Senhor. És maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem negócio, Senhor. Ó Deus Maravilha, amado. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cadê os nossos amigos que estão nos visitando aqui? Deixa eu ver. Levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5. Meu filho, eu queria te convidar a fazer uma aliança com Deus. Eu não posso perder esta oportunidade. Faça uma aliança com Deus. Renove a sua aliança com Ele. Na casa do Pai é uma vaga para você. É, meu Deus, aleluia. Olha pra cá. Deixa eu contar uma historinha para você entender. Nós fizemos uma cruzada. Olha pra cá, irmãos. Arai, canai, tecou, recaladaço, Oh, aleluia. Isso aqui não é em vão, não, irmãos. Eita, Deus Eu tremendo. não saí de Goiânia pra cá pra vir brincar de ser crente. Deus tem um objetivo aqui nesta noite, Ele está cumprindo. Urai, dedecocanai, recalabaçu, deflai, xaramanto, libigdekei. Tem mais alguém pra Ele? Não se envergonhe, venha. Não se intimide. Urai, canai, tecou, recalabaçu, deflai, Eita, libigdekei. glória a Deus. Jazinho vai orar pelo casal, mas escute aqui uma historinha que eu vou contar. Escute essa historinha. Eu fiz 2 noites de cruzada lá em Goiânia, não salvou uma alma. Pensa na tristeza que eu fiquei. Investimos numa estrutura, juntamos cesta básica, palco, trouxemos banda de fora, trouxemos pregador de fora e nada aconteceu. Pense numa decepção que eu fiquei. Olha pra cá pra você entender. Às vezes você tem olhado para isso aqui e não tem visto o resultado. Mas a Bíblia diz que a palavra, que a semente, ela nunca perde nem perderá a sua eficácia. Verdade, meu Deus. Ela sempre encontrará um coração para repousar. Ninguém converteu, olha para cá. Terça-feira, estou no culto. Pastor Marcilon disse: Sebastião, fique de pé. Os obreiros que fizeram a cruzada com você, fique de pé. Ficamos de pé sem entender nada. Ele disse: olha, quero lhe parabenizar pela cruzada. Eu estava em casa hoje, olha pra cá. Eu estava em casa hoje, uma mulher chegou procurando a minha casa. Ela bateu e disse: aqui que mora o pastor Marcilon? Sim, sou o pastor Marcilon. Pastor, o senhor estava fazendo uma cruzada do outro lado, do Madre Germana 2? Eram os meus obreiros que estavam lá. Pastor, eu tenho um filho que é usuário e traficante. Ele disse que na segunda noite da cruzada, quando estava acontecendo a cruzada, que o pregador estava pregando, ele estava na boca de fumo vendendo e consumindo droga. Ele disse que de repente sentiu uma vontade imensa de sair de lá daquela boca de fumo, entrar dentro de uma igreja e aceitar Jesus. De repente ele sai daquela boca de fumo, ele entra dentro da igreja e aceita Jesus. Esse rapaz está firme até hoje, é um pregador do Evangelho. Toda obra tem efeito. Tu pode não estar vendo o efeito desta obra, mas ela tem. Ela tem! Esta obra tem efeito! Vamos orar por esse casal. Está aceitando a Jesus. Tem coisa mais preciosa do que essa? É o único momento que a festa no céu é quando um pecador volta para Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pastor, arrume um casal para ficar perto desse casal. Glória a Um obreiro Deus. com uma esposa para que a gente possa orar por eles. Estenda a sua mão para cá. Querido Deus, querido Pai, excelentíssimo Senhor. Deus, nesta noite a Tua palavra foi ouvida, a Tua palavra foi aceita. Nesta noite, Senhor amados, nesta noite o céu venceu. Nesta noite baqueamos o inferno, porque a Tua palavra foi pregada. E nesta noite 2 almas estão se reconciliando, estão aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus, nesta noite, meu Pai, escreve o nome deste casal no livro da vida. Que sejam pregões da Tua palavra, que sejam ministros
Jesus, do teu evangelho, que a partir de hoje a graça, eles venham ser cobertos pelo teu sangue precioso, teu sangue carmesim. Meu Deus, a partir de hoje, unge este casal para ganhar almas para o teu reino nesta terra. Faça dele um pregador da palavra, faça dele uma ministra de louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Escreve o nome deste casal no livro da vida, em nome de Jesus. Jesus já transformou, eu posso te salvar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Aleluia.